E aí, beleza? Sou Daniel da Vegantis Lover e nesse canal eu te ajudo a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu com gosto de queijo. E recentemente me mandaram uma mensagem falando assim que os queijos vegetais que a pessoa fazia não lembravam os queijos tradicionais e até mesmo os queijos vegetais que ela comprava deixavam muito a desejar. Por que acontecia isso, se era realmente assim a realidade dos queijos vegetais ou ela que estava com má sorte na escolha ou de repente não sabendo fazer direito. Então o lance em relação ao sabor dos queijos tradicionais, primeiro é importante perceber que quando a gente fala de queijo tradicional, a diversidade é muito grande, mas apesar dessa diversidade ser grande, por exemplo, você imaginar um tipo provolone e uma ricota, olha só quão diferente esses dois tipos de queijo tradicional eles são. Provolone, até a cor muda, a textura muda, a consistência muda, a potência muda, sabor muda, mas mesmo assim são queijos, ou seja, eles fazem parte de um grande grupo. Então, primeiramente, o que a gente pode pensar que faz com que provolone e ricota, sendo tão diferentes como eles são, ainda assim eles comunguem de algo, ou seja, eles tenham algo em comum para serem colocados como queijos. De um modo geral, quando a gente fala gosto de queijo, a gente imagina um sabor que seja ainda assim ideal, mas é um sabor que ele faz parte de toda essa diversidade compreendida entre queijos. Então, entre um provolone e uma ricota, por mais que eles estejam bem distantes entre si, tem um denominador comum, tem algo que remeta à ideia de queijo. Então, quando a gente transpõe isso para o mundo vegetal, a gente precisa encontrar esse mesmo denominador comum. É importante que os queijos vegetais eles tenham algo que, por mais que esteja distante de um queijo feito com leite de vaca ou com leite de ovelha, ainda assim tenha algo ali que a gente possa remeter a esse grupo de queijo, justamente pelo sabor de queijo. E isso daí, sem dúvida nenhuma, vai estar no processo de uma maneira geral. Ou seja, de como a gente vai fazer um queijo vegetal. Então, se a busca é para se aproximar dos queijos tradicionais, a saída ela vai estar na fermentação. Então, quando a gente vai encaminhar uma fermentação para um queijo vegetal em casa, a gente precisa ter algumas atenções, porque da mesma maneira, quando a gente fala em fermentação, é um processo super amplo. Esse processo ele é tão amplo que ele acaba por abarcar diferentes tipos de fermentação. E se a gente olhar um pão e um queijo, por exemplo, num ponto mais distante, eles vão ter algo em comum, que é a fermentação. Mas quanto mais a gente comece a se aproximar do pão e do queijo, eles vão começar a se distanciar. E isso porque a fermentação do pão é uma fermentação alcoólica e a fermentação do queijo é uma fermentação lática. Portanto, isso aqui já nos traz alguma pista. Se a gente for fazer um queijo vegetal fermentado em casa, a gente precisa seguir nessa trilha da fermentação lática. E o que faz uma fermentação alcoólica ser diferente da fermentação lática? Assim, pulando a parte da bioquímica, para deixar essa conversa um pouco mais leve até, o que vai fazer a grande diferença é o micro-organismo que está em questão. Então, de um lado, a gente tem fungos que vão realizar essa fermentação alcoólica. E de outro lado, a gente tem bactérias produtoras de ácido lático que vão tratar de fermentar de uma maneira lática o queijo. Portanto, é justamente esse grupo de bactérias produtoras do ácido lático que a gente precisa pôr no nosso queijo vegetal para que ele fermente e aí sim ele possa se aproximar dos queijos tradicionais. Então isso em relação a fazer. A gente trabalhar esse processo em casa. Se você faz e não chega nem perto dos queijos tradicionais, você come o queijo vegetal que você fez e ele está longe de um gosto de queijo, esse processo
ele precisa estar presente, portanto. Ou seja, você precisa encaminhar ou conduzir uma fermentação lática para que ele possa ter, então, aquele denominador comum com o queijo tradicional. Por outro lado, em relação aos queijos vegetais comprados, aí também é uma outra situação, né? Porque o que a gente mais tem no mercado são queijos vegetais que não são fermentados, porque eles são muito mais rápidos de serem feitos. A indústria, ela não está muito aí para o que vai sair de produto final em termos de proximidade com um queijo tradicional, né, no que diz respeito a processo. Então, há uma agilidade muito grande nessa produção. Inclusive, os ingredientes utilizados, eles são outros que a gente não utiliza tanto assim em casa. Mas o que eles fazem para dar o gosto de queijo, normalmente, é colocar aroma. Tá? Isso daí falando de uma grande empresa. Agora, tem também pequenos produtores que aí já mudam um pouco de figura e vão até fermentar um queijo vegetal. Mas, se está sendo o caso de você comprar um queijo vegetal fermentado e a hora que você experimenta, aquele sabor ele ainda assim fica a desejar, aí tem um pequeno detalhe aqui que depois dessa, aí sim, você vai saber escolher melhor os queijos vegetais que você for comprar, seja numa feirinha vegana, numa feirinha que tem produtos ecológicos, ou num empório, ou enfim, onde quer que seja. Tá? Porque quando você for buscar um queijo vegetal e olhar para os ingredientes dele, você vai perceber ali se ele foi fermentado ou não. É claro que a própria embalagem, muitas vezes, ela diz que é um alimento fermentado, porque isso acaba agregando valor, né? Principalmente por questão de saúde. Mas quando você olha nos ingredientes, é possível você perceber se aquilo seguiu primeiro ou uma fermentação selvagem ou uma fermentação domesticada. E isso vai fazer uma diferença sim, porque hoje em dia, pelo menos, né, a maioria dos queijos vegetais fermentados que são feitos com fermentação selvagem, salvo algumas exceções, tá, eles são fermentados com Rejuvelac. E o Rejuvelac ele não é a melhor fonte de bactérias produtoras de ácido lático, porque pode ter outras bactérias ali também que vão produzir o ácido acético, por exemplo, e aí já desvia um pouco do grande objetivo que a gente busca, que é o gosto de queijo. Por outro lado, se aquilo ali foi fermentado através de uma fermentação domesticada, ou seja, foram utilizadas bactérias selecionadas em laboratório, aí o jogo muda de figura. Aí a chance disso daí ter um sabor que remeta assim ao queijo é muito maior. Tá? E normalmente isso está descrito apenas como culturas na embalagem. Mas é claro, você ainda pode enviar um e-mail depois, né, para a empresa perguntando como é que é feita essa fermentação, se é fermentação selvagem, se é fermentação domesticada, né, você tem todo o direito de saber isso daí e a empresa é bem provável que ela vá te responder como que ela encaminhou essa fermentação e aí sim você consegue conectar mais informações para que você possa depois fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu. É interessante então que os queijos vegetais comprados, eles também façam parte do processo de estudo seu, né, de desenvolvimento desse conhecimento sobre os queijos vegetais. Depois, conta para mim se você tem essa atenção na hora de comprar os queijos vegetais fermentados, que a gente continua essa conversa nos comentários.